contar para vocês algumas experiências internacionais muito marcantes. Bom, no ano de 1990, no meio do plano Collor, eu resolvi mudar para Portugal. Naquela época eu tocava com a orquestra do Maestro Azevedo na Avenida, fazia festas com grupos de um senhor chamado Shimon, enfim, tocava em vários lugares, mas como eu já tinha ido para a Europa alguns anos antes, fiquei com aquela coisa, né, enfim, de querer morar na Europa. E naquele ano de 90, né, foi quando eu tentei fazer isso aí. Bom, aí eu fui para Portugal, tinha um amigo trompetista chamado Miguel, filho de um outro trompetista, estava morando lá. Aí por telefone, naquela época, era o jeito de se comunicar, né? Liguei para ele, aí ele me deu uma força. Não, vem para cá, legal, tá bom, tem bastante trabalho aqui. Ok. Aí eu fui. Levei 2 guitarras, né? Uma mala cheia de livros, roupa, enfim, e fui para lá. Ok, aí isso foi mais ou menos na metade de 1990. Cheguei lá no Porto. Aí no dia que eu cheguei, esse meu amigo Miguel, ele não estava, ele tinha ido viajar, enfim, mas ele foi muito simpático, mandou a esposa dele, namorada, a esposa, me buscar no aeroporto. E ela foi lá, estava lá me esperando. Aí me levou para o lugar onde eles moravam. Moravam vários brasileiros numa casa grande. E ela era cantora. Naquela noite, ela ia cantar com ela, mais uma outra menina que também cantava, junto com o tecladista. E aí eu implorei, falei, não, deixa eu ir com vocês, eu dou uma canja. Bom, aí não estavam muito afim, mas eu convenci e fui com eles. Existe no Porto um lugar chamado Ribeira, onde tem várias casas, pelo menos tinha, né? Várias casas com música ao vivo, naquela região ali. Bom, aí eu cheguei, dei uma canja com eles nesse lugar, e aí eles tocavam música brasileira, evidentemente, né? Era um grupo de brasileiros. E aí eu dei canja, né? Sem ensaiar, lógico, foi bacana, foi legal, fiquei feliz. Aí eu peguei a minha guitarra, era uma Epiphone Sheraton, pesada, pacas, com um estojo voz aqui atrás, enorme. Aí eu saí andando lá na beira do rio, falando, nossa, o que vai ser da minha vida agora, né? Bom, aí eu escutei um som num bar. Tá bom, aí fui lá ver o que era aquilo. Aí tinha um cara espetacular chamado Marcos Levi, do Espírito Santo. Ele está lá até hoje. Eu perdi contato, mas ele está lá até hoje. Então, onde eu sei. Esse Marcos Levi, ele tocava piano, cantava e tocava guitarra também. Tocava violão, ele tinha um violão de aço. E do jazz. Tá bom, aí eu entrei no bar, um bar muito pequeno, ele estava tocando. Aí eu pedi para dar canja, ele deixou. Aceitou. Aí a hora que eu dei canja com ele, depois do primeiro tema, foi um negócio impressionante, assim. Aí fiquei tocando com ele, né? Enfim, teve muita afinidade, né? E aí foi um cara importantíssimo para mim lá, porque ele começou a me indicar. Aí eu comecei a substituir o Marcos Levi, de cara, assim. Então, ele já me indicou para alguns trabalhos, fui tocar num pub inglês no lugar dele. Bom, e depois, toda noite que eu não tinha trabalho, eu ia lá dar canja com ele. Com esse rapaz, músico espetacular, pianista, cantor, guitarrista. Bom, e aí, esse meu amigo Miguel voltou da viagem, ele também me indicou para um outro lugar bem bacana, que tinha o Hotel Meridien, lá no Porto, e tinha uma dupla de pianistas, o André Sarbib e o outro, se não me engano, Miguel Braga, se não me engano, André Sarbib, pianista. Os dois tocavam piano e pedaleira de órgão. E
um dos dois tocava bateria. Então eles revezavam, por exemplo, enquanto um estava tocando piano e pedaleiro, o outro tocava bateria. Mais ou menos isso. Né? E aí eu comecei a tocar lá, sempre. E era espetacular, né? Repertório incrivelmente variado, tudo com cara de jazz, às vezes não, né? Mas os dois tocam, né? Esse André Sardilha eu sei que tá por aí, né? Demais, era um nível muito bacana, adoravam a música brasileira e os dois cantavam em português com o português nosso aqui no Brasil, né? Sem sotaque. Essa música Amazonas que eu toquei no começo agora é uma daqueles que tocavam sempre, Beijo Partido, um monte de coisa brasileira eles tocavam muito bem, e jazz. E lá eu tenho boas recordações, que era um lugar, né, que a gente podia tocar bem à vontade, e a mesma coisa, eu passei a trabalhar lá sempre, estava toda semana lá, mas o dia que eu não estava trabalhando, eu ia lá também em Itacanja, que eu ia atrás de trabalho, ou ia, enfim, estava indo atrás de algum trabalho em algum lugar, passava lá, e tinha um barman, garçom, sei lá, que toda vez que eu chegava lá para dar canja, ele fazia um lanche para mim, ele fazia um lanche para eu levar para casa, porque ele sabia que eu estava lá morando sozinho, enfim, o cara é muito gentil, então eu tenho, nossa, ótimas recordações dos portugueses, né? Sempre fui muito bem tratado lá nos lugares que eu morei, enfim, toquei, então fiquei alguns meses só tocando em vários lugares com diversas formações, trio, por exemplo, uma vez eu fui convidado para tocar com um trio lá no Algarve, eu viajei do Porto, fui até o Algarve, né? Mas basicamente eu fiquei no Porto, trabalhando alguns meses, né? Com esse Marcos Levi, no hotel, em vários outros bares, e sempre dando canja. Tinha um lugar chamado, tinha um shopping, aqui tinha uma casa de jazz, também estava sempre lá, indo atrás, lá eu só dei canja, não toquei. E é isso, tinha um monte de músico brasileiro lá naquela época, anos 90, né? Vivendo de tocar música brasileira. E é isso aí. Então foi uma experiência espetacular. Aí depois, no primeiro dia do ano de 93, aí eu fui só passear, mas acabei trabalhando também. Fui passear e levar guitarra. Eu fui para a Suíça. Aí lá eu encontrei e acabei ficando na casa de um grande amigo meu, que é o Rodrigo Buttermeier, um saxofonista radicado na Suíça, casado com uma suíça, tem 2 filhos, né? Naquela época ele não tinha filhos ainda, mas ele já tinha o primeiro CD, que era como se fosse um filho para ele. Ele lançou vários CDs na Europa, tem uma carreira espetacular, livros, é professor, viajou por um monte de lugar no mundo, estudou na Berkeley, fala alemão perfeitamente, inglês, francês, toca violão, além de ser saxofonista, toca os saxofones todos, flauta, canta, tem um repertório gigantesco, lê música, o cara é espetacular, Rodrigo Buttermeier. E é isso aí. E lá, nesse ano de 93, a gente acabou ficando bem amigos, eu fiquei na casa dele, toquei com ele, fiz alguns shows com ele naquele ano, né? Lá na Suíça, também saía para dar canja, sempre indo atrás, em casa, tocando com ele o dia inteiro. Foi espetacular. Depois ele esteve no Brasil no ano de 93, eu fiz uma turnê com ele, fiz vários shows. E aí, continuo tocando com ele até hoje, sempre que possível. Então é isso aí. O jazz vale a pena. Olha só, eu vou tocar uma música para encerrar que eu aprendi com os 2 portugueses lá no Hotel Meridiano, no Porto, que eu não sei o nome dessa música, mas me marcou bem, que é isso aqui, ó.